Você pediu e ele voltou. Ele não ia poder deixar essa história pela metade. Meu convidado de hoje é o historiador Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, História Inteligente. Fábio, você deixou no ar a história da cidade flutuante. O nosso telespectador quer saber mais. Como é que era essa outra cidade que nós tínhamos aqui, que foi objeto, inclusive, de um filme do Jean-Paul Belmondo, né? Fala um pouquinho sobre a cidade flutuante. Bom, falar da cidade flutuante é falar de uma parte da história de Manaus que diz respeito à derrocada da economia gomífera, né? Imagine... Economia gomífera, fala português, Fábio Augusto? Ciclo da borracha, pronto, a expressão que não se usa mais na universidade, sim, mas... melhorou. Né? Tá. Falar da cidade flutuante é falar dali daquele período que diz respeito mais ou menos à década de 1920. Com a falência de muitos seringais, aquela massa que ficou de trabalhadores que ficaram sem trabalho mesmo, eles sem passaram emprego no interior, nas regiões dos seringais. Eles passaram a procurar melhores condições na capital, em Manaus. Só que, historicamente, Manaus é uma cidade que tem um déficit habitacional muito grande. A gente já tem um déficit habitacional que se arrasta desde aquela época até os dias de hoje. O que é que aconteceu? Na impossibilidade dessas pessoas conseguirem habitação na cidade mesmo, começou a se formar na orla do Rio Negro uma grande comunidade formada por esses trabalhadores. Acredita-se que essa comunidade começou a se formar na década de 1920 e vai perdurar até 1965, que é quando o governador Arthur César Ferreira Reis vai realizar o desmonte da cidade flutuante. E a Marinha do Brasil, né? Por quê? A Marinha é a real proprietária, sim, né, de tudo que remete a igarapés, áreas de rio, de praias e tudo mais, né? Começa o desmonte da cidade flutuante e essas pessoas começam a se mudar para outras regiões da cidade. Sim. E aí a Alvorada é um desses bairros, na época Cidade das Palhas, que nasce aí no final dos anos 60, né? Isso. Justamente numa forma de relocação, né, dessas pessoas oriundas da cidade flutuante. É interessante porque a história da Alvorada se relaciona com a cidade flutuante, não só da Alvorada, né, mas de outros bairros da cidade. E tem uma figura que vai ser bastante importante na formação do bairro da Alvorada, que vai ser o Dr. César Najar Fernandes, um médico peruano, que ele, na década de 60, ele se sensibilizou com a condição em que ficaram os antigos moradores da cidade flutuante. Ele começou, junto com essas pessoas, um trabalho de abertura de ruas, de construção de casas, com cobertura de palha, que vão dar o nome à comunidade e vai dar origem, posteriormente, ao bairro da Alvorada. E que demorou muito tempo para ser urbanizado, né? Sim. A Alvorada, Compensa, foram bairros. Não falamos ainda da Compensa. Isso. A Compensa surgiu de uma fábrica de compensados, né? Isso, a Compensa surgiu de uma fábrica de compensados aí nessa região da zona oeste da cidade. E é uma das histórias assim mais, eu considero, tristes sobre a questão da propriedade sobre a terra, onde surgiu o bairro. Para quem não sabe, essas terras onde foi construído o bairro da Compensa pertenciam à família de um comerciante, o senhor Oscar Borel. Ele era dono de todas aquelas terras. Com a desativação da cidade flutuante, a gente vai ter uma ocupação desordenada. E o governo não vai ter outra saída a não ser deixar que aquela comunidade se estabelecesse. E, infelizmente, a família Borel ficou com uma mão na frente e outra atrás.
a gente vê em vários momentos da nossa história da ocupação, né, desordenada da cidade, momentos onde a expansão se dê de forma de invasões e que o Estado não tem capacidade de indenizar as famílias proprietárias daquela terra, e às vezes essas famílias vão passar necessidades no futuro. Sim. Em alguns anos tem que a viúva de Oscar Borel faleceu. Famosa Viúva Borel. Viúva Borel, ela faleceu assim na pobreza mesmo. É verdade. E outras viúvas, né, que a gente realmente... Ai. Ah, não, eu pensei, Tener, que tu ia dizer que tinha que começar tudo de novo. Não. Só lembra onde tu parou. Eu ia apanhar. Aqui é segundo andar, né? Se eu me jogar, não vai acontecer nada. Infelizmente, morreu amigo meu. O senhor chegou a ver a casa que ela tinha quando morreu? Não, me disseram que ela morava de favor. De favor, O senhor tenta falar um pouco mais perto aqui. Mais perto? A ver se eu tava virando a Ah, cabeça. tá assim, bom. Tu lembra qual foi a pergunta? Ela jogou direto pra ti nela. Pior que não foi nenhuma pergunta, não. Ela tava comentando de outras viúvas. Não, eu acho que a gente volta para essa história da família Borel, aí a gente fala da Dona Maria Borel, né? Agora imagina, ela viveu 99 anos, Coitadinha. não aproveitou nada. Tá bom, senhor? Tá bom? Tá ótimo. Se não tiver bom, era pra estar melhor, mas é porque eu tô mesmo Pelo baqueado. tempo de espera, tá. Tinha que prestar. Rapaz, então ele mentiu muito, então, olha. Tá, aí isso aí, essa correção vai ser feita depois. 1, 2, 3, voltando. E realmente é muito triste a situação da viúva Borel, né, a Dona Maria Borel, que morreu aos 99 anos, vivendo de favor nos fundos da casa de uma conhecida, né? Isso. Essa é uma situação bem triste e aconteceu com outras viúvas, né, Fábio Augusto? Proprietárias de várias terras aqui, muito na Zona Leste também, né? Sim. Fábio, a gente tem essa história da compensa, né? Perto ali da Alvorada, Compensa, essa região toda, a gente tem Vila da Prata, São Jorge. São Jorge, Morro das Corujas. Exatamente. Eu queria falar do Morro das Corujas. Fala um pouquinho do surgimento do Morro das Corujas, atualmente São Jorge. Aquela região ali do São Jorge, também uma região bastante antiga, tinha esse nome de Morro das Corujas porque realmente era uma região um pouco elevada que você tinha a presença desses animais. Quem vai dar início à ocupação daquelas terras vai ser uma figura bastante importante no que diz respeito à cultura afro aqui em Manaus, que vai ser a mãe Joana Galante. A mãe Joana Galante vai ser responsável... Mãe Joana era o quê? Mãe de santo? Isso aí já é teu departamento, Fábio. Eu não conheço, não. Fale sozinho, porque de igreja eu entendo. Mãe de santo é a tua área. Manda lá. A mãe Joana Galante, ela vai ocupar aquela região, né? Ela vai receber depois aquelas terras do Estado por conta da ocupação que ela promoveu. E vai ter outros processos que vão possibilitar a ocupação do São Jorge. A própria construção, ali no início dos anos 60, se eu não me engano, de um conjunto que é o Jardim dos Barés. Sim. Daí tu conhece, né? Claro. E o Sigues também, né? E o Sigues, Mas aquela região do São Jorge, ela, apesar dela ter começado dessa maneira de ocupação desordenada, né? De ter origem em um nome também que se considerava pejorativo, mas como ela foi ocupada pelo exército, ela acabou ganhando muito valor, né? Sim. Ela acabou se valorizando muito
né? Tem belíssimos conjuntos, vilas Isso. militares. E como ela é uma região de acesso à Ponta Negra, né? Ela ficou muito valorizada, teve muitas obras de urbanização ali, né? E aí a gente vai chegando ali para perto da região da Ponta Negra, né? Que tem uma história das mais interessantes, porque... Também tem outra viúva por lá, né? É. É o processo mais antigo da justiça, né? Isso. Ali, a região da Ponta Negra, eu tô bebendo direto da fonte, porque eu tô trabalhando com descendente dos proprietários daquelas terras. Que graças aos Loureiro, Isso. né? A gente, justiça se faça, não houve uma ocupação desordenada ali na região da Ponta Negra, né? A Ponta Negra é interessante. Porque, aquela... gente, manter terra é uma coisa cara. É. Porque você está sempre tendo que pagar advogados, né? Defender as terras de invasões e, enfim, dar uma ocupação para aquela terra, né? Sim. Uma destinação própria. E tem uma história interessante que o meu patrão conta, o seu Alfredo Loureiro, que o pai dele, o comerciante empresário Tades Loureiro, comprou aquelas terras na década de 1950 e uma escritura bastante antiga que data da segunda metade do século XIX. Uhum. Eram terras que foram compradas do Império e foram passando de geração em geração. Mas ali toda aquela área, desculpa, aquela área de Ponta Negra, aquelas terras já para perto do Iranduba, o próprio Iranduba, são terras que, se você for procurar os registros, né, eles são da época do Império. Isso. Aquela E aí a gente tem uma pessoa que depois eu vou entrevistar, que é um craque em registro de imóveis nessa cidade, sabe? E ele vai me confirmar se isso é assim mesmo. Mas, Fábio Augusto, me diga. Aquela região da Ponta Negra era de propriedade da família Loureiro, mas existem outras regiões que foram ocupadas desordenadamente e que o nosso telespectador que mora lá não sabe a origem do seu bairro, né? Sim. Um exemplo muito interessante são os bairros da Zona Leste que surgiram a partir das terras da família Dal, né? Sim. Tem uma origem bastante interessante. Uhum. E... Porque anteriormente eram terras do quê? Do Cosme Ferreira? Isso. E assim, nessa questão de perder terras, uma coisa que aconteceu de muito interessante na Ponta Negra é que a mão firme e o investimento pesado que seu Tades Loureiro fez impediu que a região da Ponta Negra fosse invadida e que se tornasse, algumas décadas depois, uma das mais valorizadas da cidade. Sim, mas para quem não tinha o mesmo recurso para ficar, né, mantendo e tudo mais, acabou perdendo as terras. Sim. Né? E o seu Loureiro, ele conta que, apesar de ter recurso, segurar as terras em propriedade da família foi um processo muito difícil, mesmo violento. Ainda é, né? Ainda é. Mas vamos mudar para outros bairros, Fábio, que o telespectador quer saber a origem do seu bairro. Diga lá. Do meu? Não, o teu eu já sei. A gente já começou aí na Zona Sul, já falamos. Mas, assim, outros bairros que têm uma origem peculiar, curiosa, né? Que já tiveram nomes anteriores, né? Tem o que é engraçado, que é o Morro do Bode. Sabe onde fica o Morro do Bode? Sei onde fica o Morro do Bode. A gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente volta a falar nisso. Voltando aqui com esse querido por todos, sucesso absoluto nas redes sociais, o historiador do blog História Inteligente, Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa. Fábio Augusto Carvalho Pedrosa, vamos falar um pouco sobre o Santo Antônio? Bora. E aí, o Santo Antônio ele tem 3 subbairros, né? 3 regiões, né?
o, Bem características, né? o manda-brasa, O manda-brasa, o o marizal marizal. e um dos mais famosos, né? Porque o manda-brasa também é bem conhecido, ainda mais por conta da linha de ônibus, né? Sim, a linha de ônibus manda-brasa era Isso. conhecidíssima. O Morro do Bode é famoso também porque na época, década de 50, deu muito problema quando a comunidade estava se formando. Porque assim, deram o nome de Morro do Bode porque tinha um criador de bode ali naquela área. Beleza, Morro do Bode. Quando a Igreja Católica chega para fazer o trabalho dela no bairro, entra em conflito. Pô, tu vai chamar um lugar por esse nome, Morro do Bode, ainda mais sabendo no que o bode é utilizado, né? Tá rindo, né? Ai, desculpa. Em que pedaço? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tu pode botar minhas gargalhadas que o povo adora, tá? Não, porque tá só, a câmera tá nele só, né? Mas o áudio tá indo, a gargalhada não some não. De onde é que a gente tem que voltar? Do Morro do Bode que ele tá falando. Tá, vamos lá. Vou fechar lá, quando aparecer ali, Hum. vou só contar aí. Então, Fábio, fala um pouquinho mais sobre o Morro do Bode. Pois bem, né? Santo Antônio, né? Ficou conhecido de Morro do Bode porque ali naquela região tinha um criador de bodes. Só que a gente vai ter um conflito quando a Igreja Católica chega para realizar os trabalhos junto da comunidade. Imagina, você Por que quê? é um padre, onde é que você trabalha? No Morro do Bode. Não tem como, E né? para quem não sabe, o bode, É, tadinho, é um animal associado a, digamos assim, feitiços. claro, vamos ser né? direto, usado em sacrifícios em algumas religiões, né? Aí a Igreja Católica tem a ideia de dar um novo nome àquela comunidade, que E fica aí- conhecida como bairro de Santo Antônio. Aí resolve logo dar um nome de santo, Sim, que é para todo mundo esquecer isso mesmo. a suposta maldição. Uhum. E aí o bairro Marizal, que também é outra região do Santo Antônio, vem das terras da família Benzecri, né? Sim, terras da família Benzecri, né? Mas o Manda-Brasa, conta a história do Manda-Brasa, que isso era a linha de ônibus mais badalada durante muitos Ainda anos cheguei a aqui. ver. Eu também. Bom, a história que se conta, que a gente acabou de saber que realmente é verídica, Aham. né? É que ali naquela área conhecida como Manda-Brasa tinha um senhor que tinha o apelido de Manda-Brasa porque ele tinha uma churrascaria. E ele, conhecido na comunidade, acabou por originar esse nome que ficou tão conhecido que chegou a dar origem à linha de ônibus. E chegou a dar origem a uma expressão, né? Porque Manda-Brasa Sim. da churrascaria dele era de assar, né? As carnes num braseiro, né? E hoje em dia, Manda-Brasa é uma expressão que vai lá, vai fundo. Isso. Go for it, né? E, Fábio, a gente tem mais algum nome? Tem aí nessa tua cartola mais um bairro com origem curiosa, nome curioso? Deixa eu ver. Recentemente eu tava vendo bairros que. Os nomes antigos dos bairros e quais são atualmente, né? Uhum. Deixa eu ver. Ah, o próprio bairro onde eu moro, São Lázaro, era conhecido como Barro Vermelho. Ah, é, Fábio? Por conta do solo ali da região. É o que contam, né? Tem duas versões. É algo que aconteceu bastante em Manaus. Então, Uns Fábio, dizem já que- pode começar a roçar lá, fazer uma roça, porque se é barro vermelho, é solo bom. Uns dizem. Tem duas versões. Uns dizem que era a coloração da terra, mas outros dizem que era por conta do nome de um povoado, de uma novela que se passava na época. E eu creio É bem provável, porque muitos provável, bairros, né? O sim. Coroado, que você não Coroado, falou. isso. Gente, você que mora no Coroado, o Coroado tem esse nome porque existiu uma novela famosíssima com Tarcísio Meira, Zilka Salaberry, Cláudio Marzo.
E eu acho que Cláudio Cavalcante, chamada Irmãos Coragem, né? Isso. Que se passava numa cidade fictícia de Coroado, né? Existem Planetas dos Macacos, vocês escutaram, era um filme. E depois teve um programa de comédia chamado Planeta dos Homens na Globo, né? As novelas deram origem a, Sim. né? Vila da Prata. Vila da Prata, também era uma cidade fictícia de novela, né? Isso. E aí a gente tem os bairros modernos, né? Isso. Os bairros modernos, onde se começou a dar nomes de parentes de políticos, né? Isso. Aí o negócio saiu do original, né? Perdeu a originalidade, digamos assim, né? Isso me lembrou. Tem um nome que eu acho muito curioso. Se tivesse permanecido, não ia ter sentido nenhum atualmente, que é o Nova Esperança, que data da época da campanha do Gilberto Mestrinho, que era o bairro Rumo Certo, que era o slogan dele, Rumo Certo com Gilberto. Sim, quem não conhece o Rumo Certo com Gilberto? Nova Esperança, gente, é próximo ao Dom Pedro, caminho da Isso. Ponta Negra, né? E o Lírio do Vale, que tem um nome lindo. Sim. Qual foi o primeiro nome do Lírio do Vale? Tens conhecimento? Não. Qual Você foi, vai amigo? para estudar, viu? Isso. Eu sempre procuro uma pegadinha pro Fábio Augusto, que ele é metido a saber de tudo. Mas Jamais. sempre tem. Mas é um nome muito bonito, Lírio do Vale, né? Sim. E do outro lado tem o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. Essa região aí da Zona Oeste tem uma formação bem interessante, né? Que a gente tem ali bem definidos as regiões que são de área de ocupação mesmo, e regiões em que se tentou realizar um planejamento, mas Sim, que não conseguiram escapar O de bairro de invasão. Flores, né? Flores, Dom Pedro. O Dom Pedro tem uma história muito interessante que surge como um conjunto Sim. e depois se torna um bairro. Né? Ali eram 3 conjuntos, né? 4, se falar em Dom Pedro I e Dom Pedro II. E na limítrofe ao outro, que era o Dom Pedro I, Dom Pedro II, o Kícia e o Débora. Né? Mas aí já eram conjuntos habitacionais, já eram uma população de um poder aquisitivo bem mais elevado, completamente diferente desses bairros que foram ocupados popularmente, que têm esses nomes de origem curiosos e histórias engraçadas, né? Sim. Como dever de casa, eu vou te deixar, Fábio Augusto, a pesquisa sobre algumas histórias engraçadas dessas regiões, né? Mas tem muito. Então, a vovó lá no São Lázaro... Manda brasa, Fábio Augusto. Manda brasa. É uma que eu me lembrei. A vovó lá no meu bairro, ela contou, ela jurou que foi perseguida por uma mulher que virou uma porca. Ai, Fábio, conta isso. Conta isso, Fábio. Você, meu amigo morador do São Lázaro e adjacências, preste atenção nessa história. Assim, gente, essa história, apesar de eu estar falando sobre o meu bairro, pesquisando, já deu para perceber que ela não diz respeito só ao meu bairro, ela é espalhada por várias cidades do Brasil. Por que a mulher virava porca? Geralmente é uma maldição, geralmente uma mulher que se apaixonou por um padre, teve uma relação com o padre, entendeu? Isso aí era comum falarem que, Isso. né? Que a mulher do padre era uma porca. Isso. Mas... Aí o que acontece? A minha avó dizia que tinha no bairro uma senhora que andava toda maltrapilha, com os retalhos de roupa e quase não falava com ninguém. E muito coincidentemente, quando ela aparecia e logo sumia, aparecia uma porca que ninguém sabia de onde era. E teve uma vez que ela saindo de manhã para ir para a escola, quem que ela encontra na rua? Uma porca imensa. Que quando a viu, veio perseguindo ela pela rua. Ela teve que pular dentro de uma casa para escapar da investida da porca. E em seguida, a tua mãe fez o teste de gravidez e deu Covid. Desculpa, eu não podia. E olha o curioso. E olha o curioso.
as ruas ainda não eram asfaltadas, tinha muita lama, né? Ela disse que logo depois viu a mulher toda suja de lama. Fábio Augusto, já temos o tema do nosso próximo programa, né? Crendices amazônicas e misuras, né? Eu queria te agradecer, Fábio Augusto, agradecer a presença, agradecer a sua dedicação, meio convalescente ainda, né? E dizer que as nossas portas estão sempre abertas para você, embora você agora esteja ficando mais raro. Trabalho dignifica o homem e ocupa, né? Gente, eu quero vocês comentando bastante, mandando perguntas e histórias dos bairros de vocês pra gente. Vamos começar também uma série sobre os bairros, Fábio. Sim, muito bom. Né? Se o Fábio acordar para aceitar a collab. Obrigada pela audiência, tudo de bom para vocês e a gente se encontra no próximo programa. Amazonas diferente, é um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão, é o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega, e é você que sai na frente, é o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Ser mulher no